Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar. Mais uma notícia do Vasco para atualizar você de tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a GE da SAF. Olha, uma liminar na justiça pedindo a suspensão da GE, mas o Vasco tem outro entendimento e a gente vai falar sobre como vai resolver esse imbróglio aí, porque o Vasco está se preparando para a GE. A justiça deu uma liminar favorável a um sócio e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. O que é que vai acontecer? Vai ter a GE, não vai ter? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Thiago Rodrigues e Eric, vão para o jogo, não vão para o jogo, vou dar um panorama aqui. O Vasco treinou também e a gente vai falar sobre a situação desses jogadores, se eles poderão jogar ou não. E obviamente vamos bater um papo aí sobre Vasco, sobre a situação lá no jogo de Muriaé. Olha, o Vasco tá batendo recorde lá e pode ter um dos maiores públicos do estádio entre Vasco e Tombense. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco. Salve, salve, torcedor! Sei que vai ter muita gente que vai falar, cadê o Sobe a Vinheta? Hoje não teve não, para ver se vocês estão ligados, mas enfim, estamos entrando no ar, vamos falar muito de Vasco da Gama, você já viu que a gente vai ter muitas informações, vamos falar sobre essa polêmica da GE também aí, mas enfim, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Eu sei que muita gente vai perguntar, cadê o vídeo da manhã, Léo? Por que não veio o vídeo de manhã? Calma, eu vou explicar. Foi aí, eu tive problemas, né, para fazer isso aí, tive alguns imprevistos e aí não pude estar gravando o vídeo pela manhã, mas estamos de volta agora à noite. A gente vai trazer as informações aqui para vocês. E também, para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, apresentador desse canal. Aqui você tem análise, aqui você tem informação, opinião. Aqui tem tudo que o torcedor vascaíno precisa saber e, obviamente, eu peço a você, com muita humildade, que você nos ajude a chegar a 5.300 inscritos, se inscrevendo aí no canal. Nossa meta é chegar até o final do ano a 10 mil inscritos e eu conto com vocês. Então, posso contar? Fechado? Muito obrigado, se inscreve aí, que eu ficarei muito grato por isso. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, porque o Vasco treinou hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre a GE, viu? Obviamente, a gente vai falar sobre isso. O Vasco treinou hoje. E eu senti a falta em alguns momentos de dois jogadores, Thiago Rodrigues e de Eric. Como você está vendo passando aí algumas fotos aí do treinamento, né? Feitas pelo Daniel Ramalho, está no Flickr do Vasco. E o que é que acontece? Os goleiros Alexander, que foi um goleiro que não foi tão exigido, mas mostrou sendo muito bem com os pés no jogo contra a equipe da Ponte Preta, foi uma surpresa para muitos, né? Ninguém sabia que o Thiago Rodrigues vinha sentindo dores. E o House estavam aí no treinamento, não foi visto o Thiago Rodrigues. O Vasco até o momento não deu uma posição oficial sobre a situação do jogador. Mas é muito provável que esse jogador fique novamente de fora do jogo contra a Tombense, assim como o Eric, que sentiu aí o posterior da coxa. Mas enfim, vamos esperar o Vasco se pronunciar de forma oficial para confirmar essa informação, mas pelo feeling, então, também está conversando com algumas pessoas, é muito provável que esses dois jogadores fiquem de fora do jogo contra a Tombense. Jogo esse que deve bater recorde de público, já tinham sido vendidos mais de 7 mil ingressos, encaminhando para 9 mil, e há a possibilidade de abertura aí para 13 mil ingressos. Se for assim, baterá o maior público do estádio de Muriaé. Lembrando que a Tombense está jogando em Muriaé devido o estádio de Tombos não ter condições aí de receber jogos da Série B. Então eles estão jogando em Muriaé, é um jogo complicado, hein? Cuidado com o Ciel aí. Ciel, 40 anos no couro, o cara tá metendo gol, dando querer mais. Mas enfim, é essa situação aí do Vasco. Daqui a pouco eu vou falar sobre 77 Partners. O 77 já tá tomando algumas decisões, algumas diretrizes com o Vasco. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas vamos falar logo da AGE, né? Olha, hoje, por volta das 6 da noite, todo mundo foi surpreendido aí com a notícia dada em primeira mão pela galera do GE, que a AGE do Vasco estaria suspensa devido a uma liminar colocada na justiça por um sócio do Vasco da Gama. Todo mundo já sabe quem é esse sócio, não precisa que eu dizer quem é. A TJ aceitou a manifestação, ele alegando aí a falta de quórum e algumas outras irregularidades alegadas por ele naquela
reunião do Conselho no dia 24 de março, mas o Vasco tem uma situação bem diferente. Primeiro é o seguinte, algumas das teses que eles colocaram lá, das questões, segundo o Vasco não houve. Ele reclamou que não houve um quórum, o Vasco disse que houve aí 169 presentes, que a situação também do estatuto prevê que quando um sócio não está presente, o sócio substituto entra. Enfim, essa é a situação. Mas o Vasco está tratando isso com muita naturalidade. Além do seu jurídico estar muito atento, a informação dada em primeira mão pelo Wellington Campos é que o seguinte: o Vasco está mantendo a AGE, pois até o momento o clube não foi notificado judicialmente. Então, o Vasco mantém de forma híbrida a AGE, que começa às 10 até às 10 da noite, de forma híbrida também no calabouço, mas o Vasco nesse momento diz que não foi notificado e que vai continuar segundo informações do Wellington Campos. O que eu acho dessa situação? Primeiro, eu acho que vai cair, qualquer momento deve cair isso aí, porque já tem provas que alguns dos argumentos utilizados não são coisas que aconteceram no dia 24. Ele alega muitas irregularidades no dia 24. E vamos lembrar que durante essa semana já tiveram aí mais de 3 ações. Essa é a primeira que bate, que o juiz aceitou. Mas as outras foram todas derrubadas. E tem mais gente botando ação. Enfim, muitos ligados à oposição. Não a oposição que está dentro do clube, é a oposição que não está dentro do clube, querendo aí parar um pouquinho a questão da SAF, mas enfim, né? Eu quero sua opinião aqui, torcedor. Eu já tenho a minha opinião, mas se eu for falar minha opinião, a gente vai ficar sem canal, vai perder o canal mais uma vez, então eu não vou falar, vou ficar na minha, mas eu tenho a minha opinião, saibam disso, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. E olha, para terminar esse vídeo, vamos falar de 777 Partners. Apesar de tudo isso, alheio a tudo isso, a 777 tem tomado algumas diretrizes, algumas decisões fora de campo. E, segundo informações que a gente tem, é o seguinte: primeiro é que estão sim avaliando os trabalhos tanto do Carlos Brasil quanto do Zé Ricardo. Isso está sendo avaliado sim dentro do trabalho que a 777 Partners fez para o Vasco. Então, eles estão de olho, atentos a tudo que está acontecendo no Vasco. Outra diretriz que foi colocada aí é o seguinte: nenhum jogador será negociado neste momento. Nenhum jogador do Vasco, seja ele jovem, seja ele um jogador que esteja aí no elenco, nenhum será negociado neste momento. Então, não tem nenhuma. Qualquer clube que chegar nesse momento querendo comprar jogadores do Vasco não vai conseguir, porque o Vasco, juntamente com a 77, aceitou essa situação aí de não vender nenhum jogador nesse momento. É mais uma coisa. Outra questão é o seguinte: espera-se muito essa GE de amanhã, se houver ou se não houver, para que a proposta vinculante ela seja aí sacramentada. Vasco e 77 Partners já trocaram algumas minutas contratuais, minutas importantes. Claro que, obviamente, teve algumas divergências, mas que isso foi tudo superado. Mas, nesse momento, aguarda-se o resultado dessa GE para que a proposta seja feita. A proposta vinculante, aquela que vai aí trazer tudo aquilo que a 77 vai propor para o futebol do Vasco. E a gente vai ficar de olho. Outra questão é que foi se falado muito aí durante a semana que poderia ter um outro grupo querendo comprar a SAF do Vasco. Isso não pode acontecer porque o Vasco está em due diligence. Só poderia acontecer se o seguinte: se acabar a due diligence e a 77 não quiser fazer uma proposta vinculante. Aí sim o Vasco pode ouvir qualquer outra proposta. Nesse momento, o Vasco não pode ouvir, nem sequer ver nenhuma proposta, nem receber, nem conversar de ninguém, porque isso é previsto em contrato e é uma multa grave. Então é essa a situação aí. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e muito obrigado, valeu!